Pessoas de fora do nosso mundinho do MMA podem estereotipar lutadores como pessoas idiotas, mas quem ama o esporte sabe que não é bem assim. Mas isso não quer dizer que lutadores não sejam bad boys como Diddy Macy, Will Smith e Martin Lawrence e o Detroit Pistons em 1990, mas muitas vezes as grandes estrelas do MMA fazem besteira e são forçadas a fazer o que todos nós meros mortais fazemos quando pisamos na bola, pedir desculpas. Então o vídeo de hoje é sobre coisas idiotas, mas tão idiotas mesmo, que fizeram com que lutadores pedissem desculpas aos fãs. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas foram 10 vezes que lutadores foram forçados a pedir desculpas por comportamentos idiotas. Número 10, Brian Ortega. Se você fala besteira para alguém que não entende o seu idioma, uma hora a casa pode cair. Fãs ficaram bem confusos no UFC 248 depois que viralizou um vídeo mostrando Brian Ortega sendo expulso da arena por aparentemente ter se envolvido numa briga. Ninguém entendeu nada quando descobriram a razão pela qual ele foi retirado de lá pela polícia. Sim, Ortega deu um tapa no cantor coreano Jay Park. O que diabo está rolando aqui, você pensou? Sim, os dois já tiveram uma treta aleatória no passado. Park, amigo próximo de zumbi coreano e que já atuou como seu tradutor, participou do programa de Ariel Helwani semanas antes para traduzir as coisas que o zumbi falou sobre sua relação com Ortega. Abre aspas, ele disse: não importa, Holloway, Volkanovski, Ortega, mas Ortega já fugiu dele uma vez, então ele não precisa enfrentar um lutador que já está evitando ele, fecha aspas. Existe algum insulto maior no MMA do que sugerir que um lutador está fugindo de alguém? De acordo com Park, quando o zumbi foi ao banheiro, Ortega se aproximou dele e perguntou: "Ei, você é Jay Park?" Após a confirmação, ele deu um tapa na cara do rapper. O que veio depois disso é o clássico disse-me disse. Ortega foi ao Twitter alguns dias depois e pediu desculpas ao Park como tradutor e como estrela do K-pop, mas não como instigador. O tweet estranho foi deletado depois. Ortega e Zumbi se enfrentaram no final daquele ano e Ortega saiu com a vitória. Número 9, Frank Mir. Não é segredo pra ninguém que Frank Mir nunca gostou muito do Brock Lesnar quando os dois estavam no auge do UFC. E Mir fez questão de ir à imprensa criticar o cara antes do UFC 111. Ele deu entrevistas a blogs de MMA, canais de rádio e tudo mais, em participação no programa de Mark Maiden, logo depois de fazer um discurso sobre como alguns lutadores estão muito preocupados em ser politicamente corretos, enquanto ele fala o que pensa não importa o que os outros digam. Como um grande guerreiro da liberdade de expressão, o Mir disse sem filtro nem cerimônias o que ele realmente queria fazer com Brock Lesnar. Eu quero quebrar o pescoço dele no ringue, eu quero que ele seja a primeira pessoa a morrer devido a lesões que aconteçam no octógono. Meio psicopata, né? O ano era 2010 e o MMA ainda não tinha ficado popular como é hoje em dia. Sean Strickland fala obscenidades quase todo dia agora e ninguém se importa, mas esse tipo de coisa não era tolerada por Dana White naquela época. Então Mir foi forçado a se pronunciar publicamente sobre o que falou. Eu gostaria de me desculpar com Brock Lesnar, sua família, o UFC e os fãs do UFC por meus comentários estúpidos. Eu respeito o Brock, todos os lutadores e o esporte de artes marciais mistas. Eu lamento ter passado dos limites. Tudo bem, Frank Mir, você só estava à frente do seu tempo na falta de noção. Número 8, Georges St-Pierre. Georges St-Pierre enfrentou Nick Diaz em 2013 pelo UFC 158, numa época em que qualquer lutador poderia usar a roupa que quisesse a caminho do octógono, não existia essa presepada toda de uniforme. Dennis Rodman, por exemplo, meteu logo uma sunga roxa, era uma época bem diferente mesmo. Um dos principais patrocinadores de St-Pierre era a Hayabusa, marca conhecida por produzir equipamentos de MMA. Nessa noite em questão, o GSP meteu um kimono que apresentava um enorme sol vermelho no lado esquerdo do kimono do campeão dos meio-médios. Embora originalmente usado no Japão feudal, o símbolo acabou adotado pelos militares imperiais japoneses durante suas campanhas no início do século XX na Ásia Oriental, e por isso o símbolo se tornou um equivalente da suástica alemã para muitos daquela região. Um dos ofendidos foi o zumbi coreano, que tentou chamar a atenção de St-Pierre depois da luta, enviando fotos de crimes de guerra no Twitter. A tentativa não deu resultado, então o lutador escreveu uma carta aberta em inglês no Facebook, expressando por que ele criticava o kimono e porque o símbolo era ofensivo. Essa abordagem deu certo e tanto a Hayabusa quanto o St-Pierre pediram desculpas pelo kimono. O GSP escreveu: eu gostaria de me desculpar pessoalmente com qualquer um que tenha se ofendido com isso. Eu sinto muito, essa nunca foi minha intenção. A Hayabusa também retirou o kimono de circulação. Número 7, Conor McGregor. O campeão duplo já avisou que não pede desculpas a ninguém, menos quando ele passou a impressão errada quando foi flagrado usando um termo homofóbico em um vídeo. O caso aconteceu no UFC Polônia, onde o melhor amigo e parceiro de treino
anos dele, Artem Lobov, enfrentaria André Fili no card preliminar, mas não teve uma boa noite e acabou perdendo para Fili na decisão dos juízes. Lobov caminhava de volta para os bastidores e Conor tentava consolar o amigo, e as cenas dos bastidores foram rapidamente deletadas das redes sociais porque mostraram o ex-campeão duplo tentando confortar Lobov enquanto xingava Fili com um insulto de cunho homofóbico. McGregor tinha acabado de lutar com Floyd Mayweather, então ele estava no auge da sua popularidade, e é claro que as imagens repercutiriam bastante. O Conor já tinha histórico de polêmicas no passado e nunca deu bola para críticas às suas declarações mais controversas. Mas dessa vez ele resolveu botar a cara num programa de TV irlandês para falar sobre o assunto. Nós resumimos o pedido de desculpas para facilitar o entendimento, mas vale procurar o outro vídeo do Conor, onde ele aparece mais incapaz de articular argumentos. Só pelo clipe dá pra ver que o McGregor não quer passar uma impressão errada ao público. Esse foi um raro momento em que o notório foi ao público pedir desculpas por algo. Número 6, Israel Adesanya. Algumas semanas antes do duelo pelo cinturão dos médios no UFC 248, Israel Adesanya e Yoel Romero participaram de uma coletiva de imprensa para ajudar a vender o evento. Quando perguntado por Dan Hardy sobre por que ele queria enfrentar Romero, o Wiz explicou que queria provar que o cubano era vencível, mas o argumento dele foi um pouco longe demais. Ele é humano como qualquer outra pessoa e todo mundo gosta de criar mitos. Ah, ele é de aço, é como chutar o aço, ou você bate nele e ele não cai. Vou tocar nele muitas vezes, vou tocá-lo várias vezes e eventualmente ele vai desmoronar como as torres gêmeas. Os fãs não perderam tempo e partiram para cima dele pelos comentários de péssimo gosto, especialmente pessoas que foram afetadas pelos trágicos ataques terroristas. Assim como o Conor, o Adesanya geralmente não volta atrás nas coisas que diz, doa quem doer. Dessa vez, porém, ele usou o Instagram para postar uma explicação e pedir desculpas. Eu nunca fiz piadas sobre pessoas morrendo, ou fiz pouco caso do trágico evento de 11 de setembro. Eu tava simplesmente divagando e meu cérebro trabalhando mais rápido do que minha boca para escolher o eufemismo errado. Você fala no microfone muitas vezes e tá fadado a errar algumas vezes. Eu errei dessa vez e por isso eu peço desculpas. Eu serei mais cuidadoso com as minhas palavras no futuro. Adesanya e Romero se enfrentaram naquele ano e fizeram uma das piores lutas pelo título da história do UFC. Número 5, Matt Brown. Todo mundo quer começar um podcast hoje em dia, sejam lutadores de MMA, fãs ou jornalistas, muito provavelmente por causa de pessoas como Joe Rogan e seus parças. O problema é que se você tá segurando um microfone e gravando suas palavras, essas declarações vão pro infinito da internet e todo mundo pode ouvir. O Matt Brown descobriu isso da pior maneira possível quando lançou o Legit Man Shit com Jeremy Lopes e Mark Coleman em 2014. A ideia deles era ter um podcast para homens de verdade, feito por homens de verdade. No primeiro episódio, Brown chamou mais atenção do que poderia imaginar quando decidiu falar sobre MMA feminino. No episódio que já foi deletado, o Matt reclamou que, se ele pagar $60 para assistir mulheres lutarem no UFC, elas deveriam pelo menos fazer isso de peito de fora. As pessoas ficaram putas e a declaração foi repercutida quase em todos os meios de comunicação de MMA existentes e até mesmo por grandes veículos como a Sports Illustrated. O UFC rapidamente convocou sua equipe de relações públicas para apagar esse incêndio e emitiu uma declaração de Brown, onde se desculpava por seus comentários e que eles não refletem as opiniões do UFC. Isso sim é relações públicas. O Matt divulgou sua própria declaração um pouco depois, dizendo que não falaria mais merdas como essa porque o UFC mostrou que está no contrato deles que ele não pode queimar o filme do Ultimate. O podcast durou um total de 4 episódios antes de fechar as portas. Número 4, Cody Durden. Mas quem diabos é Cody Durden? Ele é mais um daqueles milhares de novos lutadores que assinaram com o UFC durante a pandemia e até agora ele só venceu uma de 4 lutas no Ultimate. Em uma de suas primeiras aparições em novembro de 2020, Durden enfrentou Aoriqi Lang. Cody conquistou sua primeira e até agora a única vitória no UFC por decisão unânime, mas foi longe demais ao falar sobre seu adversário na entrevista pós-luta. Eu sabia que ele seria duro, mas tive que mandá-lo de volta para a China, pro lugar de onde ele veio. Durden virou o assunto da noite no meio do MMA, com geral criticando seu comentário de mau gosto e virando alvo de muita gente que queria enfiar porrada nele. Os outros pesos moscas do UFC, é claro. Quando perguntaram sobre isso na coletiva pós-luta, Cody não se importou nem um pouco. Se eles não gostaram, façam alguma coisa, assine o contrato, não importa pra mim. Você sabe que eu disse o que eu disse e é isso aí. E sim, as emoções estavam à flor da pele. Cody disse ao repórter que seu comentário não teve cunho xenofóbico. Mais tarde, ainda na mesma noite, ele entraria no Twitter para postar um daqueles pedidos de desculpas sem desculpas, onde se justifica antes de dizer: eu peço desculpas se ofendi. Como você pode imaginar, deu tão certo quanto o bordão do Paul Bantelo, não tenha medo de mim. Número 3, Anthony Johnson. Esse aqui foi bem estranho. O Anthony Johnson tinha se tornado uma grande estrela no MMA em 2015 e eventualmente disputaria o título dos meio pesados contra Daniel Cormier. Sua história sempre será manchada pelo histórico de violência doméstica ao longo dos anos, mas ele tinha conseguido se manter longe de problemas graves nos últimos tempos. Foi então que, em agosto daquele ano, quando
Quando se preparava para enfrentar Jimmy Manuwa no UFC 191, Johnson fez um post bizarro sobre uma mulher de sua academia que aparentemente escolheu o lugar errado para fazer yoga. Eu não vou ler o troço todo aqui, mas alguns dos pontos mais surreais são: garota feia da academia que parece ser alimentada com ração seca de cachorro, essa é pra você. Se você entrar no meu caminho de novo ou de qualquer outro atleta, eu vou jogar seu tapete de yoga pela academia de novo. Corra chorando pela recepção de novo, falando que se sente ameaçada, eu realmente não me importo. Aliás, choro falso não quer dizer nada. Então, de novo, não abra a boca e não faça alongamentos no mesmo lugar onde as pessoas levantam peso, entendeu? Pois é, o texto foi bem agressivo, o post foi excluído, mas gerou uma investigação a pedido do UFC, comandado por um escritório de advocacia terceirizado devido ao histórico complicado de Johnson. Em sua declaração oficial, eles disseram que Johnson já havia se desculpado pessoalmente com a mulher e que o assunto estava encerrado. O Johnson topou fazer um aconselhamento oferecido pelo Ultimate. Número 2, Quinton Jackson. Nada garante um pedido de desculpas mais rápido do que uma audiência de apelação. Rampage passou dias sem dormir ou comer em 2008, exceto energéticos. Afinal, essa é uma dieta perfeita que deixou o ex-campeão dos meio pesados do UFC temporariamente pirado. O cara fez jus ao apelido e entrou na sua picape, que obviamente estava adesivada com seu próprio rosto, e acabou perseguido pela polícia de costa mesa enquanto dirigia pela contramão, passando pelas calçadas e quase atropelando pedestres, arrebentando vários veículos ao longo do caminho. O Rampage foi preso e Dana White voou de Las Vegas para pagar sua fiança. Afinal, é isso que você faz quando uma de suas maiores estrelas é presa por jogar GTA na vida real. Na audiência de alegação, depois de se alimentar direito, o Rampage se declarou culpado de condução imprudente e pediu desculpas. Eu sinto muito por tudo que aconteceu, eu quero pedir desculpas. Eu coloquei pessoas em perigo e mesmo que eu não soubesse o que estava fazendo, eu ainda estava consciente. Como ninguém se machucou, os tribunais decidiram ser mais brandos com ele. O juiz retirou a acusação de crime e Jackson recebeu 200 horas de serviço comunitário com a condição de que se consultasse com o terapeuta e pagasse pelos carros que ele destruiu. Número 1, Mike Perry. Por algum motivo qualquer, algumas semanas depois de ganhar de Mickey Gall no UFC Vegas, Mike Perry decidiu sair na mão em um restaurante no Texas. O ex-lutador do Ultimate teria agredido uma das pessoas que estava com ele, uma mulher que era sócia de sua namorada. Um funcionário do bar pediu que ele saísse do recinto e acabou levando um soco no rosto. Um vídeo mostra o resto do incidente, pois aparentemente todo mundo que estava lá decidiu se juntar para tirar Mike Perry do local. Enquanto ele tentava explicar seu lado da história, dá pra notar um senhor mais velho zombando da maneira como Mike fala a palavra polícia, levando o Perry a ameaçar o cara. O senhor comete o vacilo de se aproximar de Mike e colocar as mãos nele, levando uma porrada de resposta. O vídeo termina com bate-boca entre Perry e os que estavam conscientes. A assessoria do UFC não perdeu tempo e rapidamente disse que estava chocada com as cenas do vídeo, que as atitudes do Mike não refletiam a postura da organização. O Perry disse que estava arrependido e que estava disposto a ir numa clínica de reabilitação. O Perry também foi ao Twitter pedir desculpas aos seus patrocinadores e ao UFC e afirmou que queria ser um modelo melhor para sua família. Deu muito certo, afinal, o mesmo Mike Perry participou de uma coletiva de imprensa e sacou um taco de beisebol para tentar agredir seu adversário. E aqui vai um salve para o Tommy Too Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTooHold, e um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @CoolToMe_. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós temos sempre vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.